Saudações! Seja bem-vindo a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 2, Módulo 4. Aprendendo com as curas. Roteiro 4. O Homem da Mão Mirrada. Neste roteiro, nós vamos conversar sobre a cura do Homem da Mão Mirrada e vamos entender o sentido dessa cura e por que ela é vista como um milagre, mas que, à luz da doutrina espírita, nós conseguimos compreender o fenômeno que se operou através dessa atuação de Jesus socorrendo o homem da mão mirrada. Texto evangélico. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E, levantando-se ele, ficou de pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos eis de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. O relato dessa cura operada por Jesus é intrigante, não por ter sido realizado no dia de sábado, que pela tradição judaica estava destinado às atividades exclusivamente religiosas, mas pela recuperação física de uma mão paralítica, a mão mirrada, atrofiada pelo longo desuso, que ficou completamente sadia, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Os religiosos, em geral, classificariam essa cura como um ato milagroso, uma vez que, para eles, um milagre implica a ideia de um fato extranatural. No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio do qual Deus manifesta o seu poder. Kardec esclarece, porém, que o milagre deve ser entendido apenas no sentido etimológico, isto é, de algo admirável, extraordinário, surpreendente, jamais como uma derrogação das leis naturais. Analisa que um dos caracteres do milagre, propriamente dito, é o ser inexplicável. Outro caráter do milagre é o de ser insólito, isolado, excepcional. O milagre existe porque desconhecemos as leis que regem a manifestação do fenômeno. Logo que um fenômeno se reproduz, quer espontânea, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei, e desde então, seja ou não seja conhecida a lei, já não pode haver milagres. O primeiro aspecto que já chama a nossa atenção no estudo do fenômeno da cura da mão mirrada é esse aspecto milagroso. Porque para nós, na nossa condição humana, na nossa condição terrena, não conseguimos explicar como um órgão atrofiado, como uma parte do corpo atrofiada, consegue ser recuperada. E nós precisamos, então, avançar na nossa capacidade de compreensão dos fenômenos. Se nós estamos diante de um fenômeno que contraria as leis naturais, é sinal que nossa interpretação sobre as leis naturais ela está equivocada e que precisamos enxergar muito mais do que o aspecto material do fenômeno e adentrar na compreensão daquilo que foge à nossa capacidade de percepção dos nossos sentidos materiais. Um deles, a visão. Ao fazer essa percepção além dos nossos sentidos corporais, dos nossos sentidos materiais, nós conseguimos entender que Jesus, na sua excelsitude, na sua grande elevação, ele teve condições de manipular os fluidos, de interferir ali numa questão fluídica, lembrando que tudo no universo tem origem no fluido essencial, que é o fluido universal. Esse fluido universal, ele tanto vai formar a matéria, como ele vai formar o próprio perispírito do espírito. E assim,
o fluido também, o princípio inteligente, ele decorre também desse fluido universal. Que no fluido universal nós temos, então, uma bipartição do fluido material, do fluido universal que é mais manipulado e mais densificado ou menos densificado, e aquele fluido que compõe o princípio inteligente. Ao compor o princípio inteligente, vamos ter daí a origem do espírito. E Jesus, então, na condição de espírito puro, ele tem a capacidade de interferir nos fluidos, que, para nós, é algo compreensível, é algo que nós conseguimos entender que está ligado à capacidade de Jesus. E que, obviamente, Jesus, ele consegue perceber o que aquele espírito necessita e se aquele espírito pode ter derrogada aquela situação que fez causar aquele tormento, aquela doença. Mas não basta apenas a atuação do Cristo. É necessário ainda que haja a confiança, a fé daquele que está recebendo o benefício ali da espiritualidade superior. É preciso que haja uma sincronia, haja uma sinergia, um ajuste entre o fluido que está sendo emanado para reajustar aquele indivíduo, mas também a vontade daquele indivíduo para receber esse fluido e ser aí beneficiado e obter a cura. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 7. A ciência se debruçou e se debruça até hoje sobre esses fenômenos que são ditos como milagres. Em alguns casos, a ciência consegue, analisando a percepção material, encontrar uma resposta lógica para aquela situação, para o que ocasionou aquele resultado, aquela melhora da pessoa. Só que essa resposta da ciência é uma resposta limitada, porque ela só fica analisando até onde ela alcança, que é a matéria. Mas existe algo que transcende a matéria, que é o espírito. Então é necessário voltar o olhar para a visão espiritual. Desse modo, conseguir entender como que se chegou àquele resultado. Por isso que a ciência, em muitas situações, não consegue encontrar uma explicação racional ou lógica para o fenômeno da cura. Só que, quando nós buscamos as informações racionais da doutrina espírita, nós conseguimos ali enxergar qual foi o fato gerador daquele fenômeno de recuperação. E aí, aquilo que era tratado de uma forma mística passa a ser tratado, sim, como um benefício divino, mas que tem um mecanismo racional por trás desse benefício divino. Então, dentro da doutrina espírita, para nós compreendermos os fenômenos de cura, nós precisamos primeiro olhar para a questão da matéria, do corpo material, do corpo carnal, olhar também para o nosso perispírito, o espírito e o perispírito. E entender que tudo isso é composto por uma essência única, que é o fluido universal. A partir do momento que o fluido universal ele é um mecanismo único e que ele é comum a tudo que há no universo, o que há apenas é a transformação desse fluido, é possível compreender que no processo curativo nós temos o auxílio aí daquele indivíduo que está proposto em auxiliar a cura do irmão sofredor. E esse influxo dessa vontade daquele que deseja a cura recebe também a assistência da espiritualidade, que atua ali junto com o encarnado, ou atua isoladamente, apenas os desencarnados, para emanar fluidos que vão interferir no perispírito do doente, e interferindo no perispírito do doente, vão repercutir no corpo físico. E ao repercutir no corpo físico, eles geram a transmutação, geram ali a transmutação daquela célula doente em uma célula saudável. Lembrando que a célula, ela é, em essência, energia. Nós somos, em essência, energia. Somos matéria,
mas somos energia. E a célula, que é a menor parte do nosso corpo, ela é formada por átomos. E esses átomos, eles são energia, são prótons e elétrons interagindo ali numa relação ali energética. Temos também os nêutrons, que formam ali o núcleo do átomo, mas que sofrem ali essa interseção, essa intersecção de energia. E ao sofrer essa ação energética, esses átomos da célula vão ali modificando o seu funcionamento, modificando a sua dinâmica e vão gerando a transformação dessa célula, então, doente, em uma célula boa. É um processo de energia. Mas esse processo de energia, ele precisa o quê? Da ação fluídica de quem está ali atuando na cura do doente. E quando atua na cura do doente, temos os encarnados e também os desencarnados, que estão ali emanando fluidos. Mas temos também um outro elemento chave, que é a vontade do doente, que é a vontade daquele espírito encarnado de receber ali aquele auxílio. Havendo, então, essa vinculação fluídica entre aquele que está propondo a cura, emanando para realizar a cura, e aquele que necessita e deseja a cura, havendo essa vinculação, o resultado ele é mais satisfatório, ele é mais efetivo. E assim é que o processo de cura ele vai se manifestando no corpo material. No caso de Jesus, as curas eram realizadas por ele mesmo, sem intermediários, diferentemente do que acontece aos médiuns curadores. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como o podem fazer excepcionalmente os encarnados, na medida de suas forças. As qualidades fluídicas do mestre lhe conferia imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. O texto evangélico, registrado por Lucas, informa que a cura aconteceu no sábado, e aconteceu também em outro sábado. Mostra que Jesus considerava absurda a tradição judaica de que o bem deveria ser realizado em dias específicos. Daí ter ele contrariado a norma e provocado reflexões e discussões. Jesus agiu assim como forma de provar que existia uma interpretação literal e equivocada a respeito desta determinação mosaica. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Êxodo, capítulo 20, versículos 9 a 11. O primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que Jesus, governador espiritual da terra e espírito puro que é, ele não necessitava e não necessita de intermediários para realizar os seus milagres, e aí sabemos que, na verdade, milagres não é a palavra apropriada, mas para realizar as suas curas, ao contrário dos médiuns curadores, que recebem o influxo dos espíritos superiores, auxiliando aquele trabalho de cura. Jesus não precisava de espíritos intermediários emanando fluidos junto com ele. Ele o fazia na sua condição de espírito puro, e com isso ele manipulava os fluidos com facilidade, realizando esses fenômenos. Outro ponto interessante que a gente precisa atentar é essa questão do sábado, que não é a primeira vez que aparece no nosso estudo. Jesus, ele fazia questão de fazer alguns milagres, algumas curas no sábado, justamente para mostrar aos judeus, principalmente aqueles mais ortodoxos, como os fariseus, os escribas, mostrar a eles que não há dia para fazer o bem, que Deus ele continua trabalhando, continua emanando, continua fazendo a criação acontecer. Essa interpretação do Êxodo, de que ao 7º dia Deus descansou, ela é uma interpretação que leva a um equívoco. E por isso que Jesus ele fazia questão de operar os milagres também nos sábados, para que não houvesse a menor dúvida de que Deus não escolhe dia para trabalhar,
e que Deus realiza seu trabalho incessantemente em prol das criaturas. A frase "entrou na sinagoga e estava ensinando, e ali um homem que tinha a mão direita mirrada", nos esclarece que ao entrar na sinagoga naquele dia, como costumeiramente fazia, mostrou-nos Jesus que a pregação deveria ser ilustrada com um exemplo que demonstrasse de forma efetiva que o bem deve ser realizado continuamente, em qualquer dia e hora. A sinagoga representava, pois, o local ideal, onde se realizavam as reuniões comunais e onde se estudavam as escrituras, executavam as práticas religiosas, fornecia um ambiente propício à implementação de valores espirituais e morredouros. O homem com a mão mirrada é o exemplo escolhido por Jesus para evidenciar a natureza atemporal da prática do bem. A deficiência física deveria provocar nesse homem sofrimentos, sobretudo por se tratar da mão direita, usualmente a mais utilizada no trabalho, já que a maioria dos seres humanos é destra. O texto evangélico não faz qualquer tipo de referência à profissão desse homem. Entretanto, o destaque dado à sua mão direita deve ter algum significado especial. Supomos que essa mão deveria ser de extrema necessidade para ele, para o exercício de suas atividades laborais, da mesma forma que a voz ou a audição o são para outras pessoas. O versículo 7 do registro de Lucas informa que os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Sabemos que os escribas e os fariseus eram conhecedores da lei mosaica. Entretanto, por se encontrarem excessivamente presos às práticas ritualísticas do culto, não se revelavam muito sensíveis ao sofrimento do próximo. Por esse motivo, preferiram desconsiderar a dor do irmão para vigiar e acusar Jesus, caso o Senhor violasse a tradição imposta pela legislação mosaica. Ao entrar na sinagoga e ensinar, Jesus estava ali, tentando modificar, tentando suavizar aqueles corações endurecidos, principalmente dos fariseus e dos escribas. E a intenção de Jesus ali era mostrar que a prática do bem deveria ser incessante, que a prática do bem deveria superar os dogmas, superar os rituais que não satisfaziam a vontade de Deus, já que Deus deseja para todos nós e espera de todos nós a prática do bem. Outro ponto interessante é o Evangelho destacar qual a mão que estava doente, qual era a mão inválida, que era a mão direita. Então, precisamos refletir. A mão direita normalmente é a mão de uso, a mão que a maioria das pessoas usa. E não ter a mão direita funcionando, ter a mão direita atrofiada, para aquele homem era um grande sofrimento, porque inclusive o privava de seu sustento. Por isso que Jesus ele utiliza-se desse homem para demonstrar que a prática do bem pode transcender até o benefício que a pessoa está recebendo. Porque certamente ter aquela mão restaurada para aquele homem não era apenas um problema estético, era a garantia de sua sobrevivência. Por outro lado, a gente percebe que os escribas e os fariseus eram completamente insensíveis à dor do próximo. Eles estavam mais preocupados em criticar Jesus, em querer arranjar maneiras de punir Jesus pelo fato dele curar alguém no sábado, porque parecia que ele estava violando a lei divina, quando, na verdade, a lei de amor, justiça e caridade, ela é permanente, assim como todas as leis divinas. Elas são permanentes, elas não valem só para um dia e não valem no outro, elas valem sempre por toda a eternidade. Os escribas eram considerados no mundo antigo como seres eminentes, pelo fato de saberem ler, escrever, lavrar documentos legais, alguns atuando no Palácio Real, como ministros de finanças ou secretários de Estado. São descritos no Novo Testamento como doutores da lei e juízes, que discutiam matérias legais com Jesus. Os escribas foram muitas vezes associados a fariseus, mas não eram idênticos. Os escribas eram provavelmente conselheiros jurídicos empregados pelos fariseus. Ligados ao sinédrio por força do trabalho que exerciam, não criavam leis, mas tinham a obrigação de interpretá-las, defendê-las e executá-las. Entretanto,
por serem muito apegados à interpretação literal, transformaram-se em pessoas intolerantes, legalistas, reacionários, em permanente confronto com os ensinos e as ações do Cristo. Os fariseus são retratados no Novo Testamento como os principais opositores de Jesus e do movimento cristão primitivo. Embora seja de suas fileiras que Paulo veio, os fariseus perpetuavam a tradição relativa aos conceitos interpretativos da Torá escrita e oral. Sendo assim, exibiam uma postura tradicionalista, legalista e ortodoxa, não se desviando o mínimo que fosse da lei de Moisés. Talvez seja mais justo dizer que tinham um zelo pelo debate jurídico e por manter viva a tradição de meditação e estudo da lei. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa eu vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Lucas capítulo 6, versículos 8 e 9. As aguçadas percepções psíquicas de Jesus captaram os pensamentos e sentimentos reprovadores dos escribas e fariseus. Sendo assim, para se tornar mais patente a cura e valorizar a prática do bem, atraiu o homem de mão mirrada para o centro da sinagoga. Levanta-te e fica no meio, onde, à vista de todos, pôde curá-lo e demonstrar o seu amor. Vemos assim que Jesus, ao deslocar o foco da atenção dos presentes para o doente, relegou aos planos secundários as manifestações de culto externo. Os doutores da lei ficaram estupefatos, por certo, com a atitude de Jesus. Primeiro, porque, a rigor, não demonstraram preocupação pelo sofrimento do homem. Segundo, porque a caridade não era uma prioridade. Eram religiosos crentes, cumpridores dos seus deveres no templo, tementes a Deus, cuja fé no Criador Supremo estava distanciada da humildade e da solidariedade. Precisamos entender aqui que Jesus, com sua capacidade espiritual elevada, ele conseguia captar o pensamento de todos que estavam ali. E ele percebeu que todos os escribas e os fariseus estavam questionando ele, não verbalmente, mas mentalmente, questionando se ele descumpriria a lei mosaica, se ele curaria num sábado. Então, Jesus ele faz o seguinte: ele tira o doente, tira o homem da mão mirrada da posição que ele estava e leva ele para o centro. Ou seja, coloca ele no centro das atenções, significando o seguinte: é preciso ter no centro das atenções a dor alheia, e atuar para suavizar essa dor alheia, e não ficar apegado a rituais, apegado a dogmas, a interpretações equivocadas das leis divinas. Foi isso que Jesus quis quando ele chama o homem da mão mirrada. E veja, de novo, a mesma expressão que a gente escutou em outros estudos, o levanta-te, ou seja, se erga, eleve seu pensamento, eleve sua sintonia espiritual e se desloque para o centro, se coloque ao centro das cogitações, dos desejos, da vontade daqueles que estão atuando para o bem e em nome de Deus. Esse é o sentido dessa passagem. E outro ponto interessante é a postura tanto dos escribas como dos fariseus, que eles não conseguiam perceber a dor do outro. Eles estavam tão ligados, tão arraigados com as questões superficiais, as questões externas, que não conseguiam olhar para a dor que afetava o outro. E, desse modo, eles ficam mais preocupados em questionar Jesus, em saber o que fariam, como puniriam Jesus por ele ter transgredido a lei de Moisés, do que propriamente entender que ali a lei divina estava em prática, já que estava se buscando ali atuar para amenizar o sofrimento do outro. A frase levanta-te e fique em pé no meio, levantando-se ele, ficou em pé, revela a autoridade de Jesus, de quem sabe o que faz, que conhece perfeitamente a situação e as suas implicações. É também uma instrução que coloca o necessitado numa posição de reerguimento físico e espiritual, favorável à concretização da cura.
Sob o influxo da personalidade firme e amorosa de Jesus, o doente prontamente atende à sua instrução. Levantando-se ele, ficou em pé. Antes de qualquer iniciativa por parte dos escribas e dos fariseus, Jesus lança-lhes uma questão, concedendo-lhes a oportunidade de refletir. Uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Ao atender também ao comando de Jesus para se levantar, o doente, o homem da mão mirrada, ele demonstra que é preciso a todos nós estar atentos aos desejos de Jesus, à vontade de Jesus, à vontade do Pai, para que nós possamos razoavelmente estar ali em sintonia com Ele. A partir do momento que atendemos às suas vontades, aos seus desejos, nós conseguimos aí entrar em sintonia e sermos beneficiados pela ação do Mestre em nossas vidas. A pergunta de Jesus aos escribas e fariseus também é uma estratégia de despertar, de chamar a atenção daqueles homens que estavam ali com o coração endurecido e insensível, mas chamá-los para que eles se voltassem para a prática do bem. Muito embora poucos tenham se beneficiado desse questionamento do Cristo. Os representantes da lei de Moisés tinham alguma condição de entender a situação que Jesus lhes apresentava, em razão do conhecimento espiritual que possuíam. Caso contrário, o mestre simplesmente realizaria a cura sem maiores delongas. Entretanto, eram pessoas que usualmente não exercitavam a solidariedade como forma de conduta, apesar de prescrevê-la. Agora, outro ponto importante também é que Jesus ele traz os fariseus e os escribas para a reflexão, porque aqueles homens ali, dotados de conhecimento e de sabedoria, tinham condições de serem tocados por aquele questionamento. Mas a ortodoxia deles, o apego às normas, o apego aos rituais, fez com que eles não aproveitassem, ou pelo menos a maioria deles, não aproveitassem o ensinamento dado pela pergunta que Jesus trouxe. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Lucas, capítulo 6, versículo 10. Deduzimos que a mão seca era uma atrofia provocada por ação obsessiva, não por manifestação da lei de causa e efeito. Cessada a ação obsessiva, afastada por Jesus, a mão ficou sã. Os obsessores conhecem inúmeras técnicas obsessivas. Entre elas encontramos a dominação magnética, que pela retirada do fluido vital, nos processos conhecidos como vampirismo, pode lesar um órgão, sistema ou aparelho do corpo humano, reversível ou irreversivelmente. Por esse trecho do Evangelho, nós percebemos, então, à luz da doutrina espírita, que a situação do homem da mão mirrada não era ali um efeito de uma causa de vidas passadas. Era um efeito de um processo vivenciado naquela existência e um processo obsessivo, que pode até ter origem também em questões não resolvidas de vidas passadas. Mas esse processo obsessivo, ele fez com que instalasse naquele homem encarnado uma atrofia que se manifestou primeiro no perispírito para então repercutir no corpo físico. E Jesus percebeu que o problema daquele homem era um problema de caráter obsessivo. E assim, ele então atua nos fluidos, liberando aquele homem encarnado daquele processo obsessivo, rompendo as amarras e correntes que faziam com que ele estivesse vinculado a espíritos obsessores. E esse processo ele é conhecido como vampirismo. E isso se faz uma analogia exatamente ao vampiro. Aquele vampiro é uma figura, né? Uma figura criada que seria o homem que suga o sangue. E o vampirismo é um processo obsessivo na qual os espíritos desencarnados eles começam a sorver, a sugar o fluido vital da pessoa. E esse processo ele pode desencadear, sim, doenças, pode desencadear, inclusive, deficiências ou em órgãos ou em partes do corpo. No caso desse homem, o processo obsessivo queria
não só gerar para ele uma dificuldade orgânica, mas uma dificuldade também de sobrevivência, já que atingia a mão direita, que era a mão que provavelmente ele utilizava para desempenhar sua profissão, desempenhar uma atividade que desse a ele o seu sustento digno. Existem situações em que a clareza de linguagem e a interação das ideias são condições indispensáveis, especialmente quando envolvem responsabilidades pessoais. Assim, as expressões imperativas levanta-te, fique em pé no meio, estende a tua mão, expressam atitudes que o interessado precisou atender de imediato, para que lhe fosse concedida a cura da mão necessária ao trabalho de subsistência. O Cristo espera que também nós adotemos a mesma postura, pois o levantar, ficar no meio e estender as mãos refletem o dinamismo da prática da caridade. Merece destaque também a fala de Jesus com o homem da mão mirrada, a fala com comandos imperativos, utilizando o verbo no imperativo: levanta-te, caminha até o centro, estende a mão. A todo momento nós somos convidados também a agir. E o que Jesus queria era que aquele homem agisse. Jesus só poderia dar àquele homem a cura que ele tanto necessitava se ele também tivesse a concordância de ação, como Jesus. Por isso, Jesus dá os comandos e o homem, entrando em sintonia com Jesus, atende àquela vontade do Mestre, atende ao desejo do Mestre. Ao atender o desejo do mestre, ele também foi beneficiado com o processo de cura. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 11. A oportunidade oferecida por Jesus foi perdida, pois os doutores da lei não souberam ou não quiseram aproveitar a lição. O jogo das conveniências falou mais alto, como demonstra este versículo, o último do texto, ora analisado, e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. O final do texto mostra para nós que o milagre desempenhado por Jesus, que a cura feita com Jesus em tornar aquela mão atrofiada uma mão perfeita, não foi capaz de tocar os duros corações dos escribas e dos fariseus, que, na verdade, só queriam encontrar uma maneira de prejudicar a Jesus, de punir Jesus por supostamente descumprir a lei de Moisés, quando, na verdade, Jesus queria acordar aqueles homens para o sentido de que a prática do bem, ela não espera a hora, ela não espera o momento, ela deve ser sempre, sempre que possível, sempre nos nossos alcances, tem que ser executada. Espero que você tenha gostado dessa aula. Peço que você curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal. Vamos dar visibilidade para que outras pessoas possam se beneficiar com esse nosso conteúdo. Muito obrigado por sua atenção, muita paz e muita luz.